Olá, minha aluna, professor Antônio Marcos, eu aqui de novo. Quinta aula de História, nossa aula 5 de História. O assunto é sobre Mesopotâmia. Antes de começar a nossa aula, vamos dar o abraço do professor, o abraço para Maria Clara de Jesus, do 6º ano A. Maria, abraço para você, abraço para a tua família, que todos estejam bem. Vamos lá, gente. O assunto Mesopotâmia, assunto novo. Nós vimos na aula passada sobre todo o processo de desenvolvimento do ser humano. Nós vimos até o Homo sapiens sapiens, que somos nós hoje. E também nós vimos o período paleolítico e neolítico. Hoje nós vamos começar o processo das primeiras civilizações que a humanidade construiu. As primeiras cidades que foram construídas pela humanidade. Como eram elas? Como eram as pessoas dessas cidades? Será se parece com Rosário? Como era a vestimenta delas? Como era a cultura delas? Como eram as religiões? Será se parece com as religiões que tem em Rosário? Vamos ver. Então, meu aluno, vamos lá para a primeira imagem, que é o mapa, parte do mapa do mundo. Você está vendo ali, bem ali no centro, uma parte pintada de azul. Essa parte você está vendo ali que está o estado do Maranhão. É o país Brasil, o país onde nós moramos. Nessa parte pintada ali de azul está o estado do Maranhão, em específico a cidade de Rosário e de São Luís, que são juntas, são próximas. Na parte aqui de cima do mapa, você está vendo uma parte ali pintada de verde. Essa parte é de um país chamado Iraque. Iraque é o nome do país que nós vamos comentar ao longo das aulas, que hoje é só a primeira sobre Mesopotâmia. Esse país é um país bem complicado, como a gente vai ver daqui a pouco. Entre o Brasil e o Iraque existe uma distância gigante, existe um oceano aí, o Oceano Atlântico. Além disso, existem várias porções de terra que separam o Brasil do Iraque. Percebo que o Iraque é bem menor que o Brasil, não é? Se você quiser, nas férias pós-pandemia, fazer uma viagem de São Luís até o Iraque, em especial na capital do Iraque, Bagdá, se você quiser fazer essa viagem, a passagem está em torno de R$12.000, a passagem mais barata. Tem também passagem de R$53.000. Então você pode pagar uma de 12 mil e 53 mil. Professor, se eu for para o Iraque eu vou pagar de 12 mil. Depende muito do horário do teu voo, tá? Por isso que uma é mais cara e outra é mais barata. E você vai ficar no avião entre 31 horas ou pode ficar no avião entre 39 horas. De São Luís para o Iraque custa em média 31 ou 39 horas de voo. Professor, esse tempo todo no avião é mais de um dia, né? Mais de um dia de voo, tá? Para vocês verem como é distante. Eita, professor, de São Luís para Rosário, acho que dá até uma hora, né? Dá uma hora por aí, 1h20. Então, você ir para o Iraque, vai passar esse tempo todo no avião. Então, meus alunos, vejam aí o mapa, parte do mapa do mundo. Vocês estão vendo aí como o Brasil é gigante. Vocês estão vendo como o Brasil é um país bem grande comparado a outros países, tipo a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina. E ao centro aqui, você está vendo aqui o continente africano, a África, berço da humanidade, que nós vimos na parte todo o processo de desenvolvimento do ser humano, e o Iraque que fica em um local chamado Oriente Médio. Vamos lá. Aí, especificamente, o Iraque, tá, meus alunos? É um país bem complicado. Complicado por quê, professor? Gente, o Iraque é um país que desde 2003 está em uma guerra. Essa guerra é o povo iraquiano entre eles mesmos, é uma guerra também religiosa e é uma guerra que envolve outros países poderosos, a exemplo dos Estados Unidos. É uma guerra que é tanto por questões religiosas como e principalmente por recursos naturais, a exemplo do petróleo. Então, o Iraque é um país em guerra, é um país devastado desde 2003, é um país que já enfrentou outras guerras piores do que essa agora, né? Ou tão devastadora como essa de agora. É um país que o povo lá não se dão muito bem, um lado do país com o outro lado do país, devido à questão religiosa. Existe uma divisão no Iraque de religião. E essa divisão causa muito conflito lá. Você percebe que os conflitos religiosos que tem no Brasil, ou até mesmo
na cidade de Rosário, no Maranhão, são conflitos que são resolvidos por nós mesmos a partir do entendimento de que todos têm a sua religião. Mas no Iraque, o conflito lá normalmente termina em guerra, e é o que está acontecendo agora lá. Aí percebo o Iraque, percebo os países que eles fazem divisão, que é a Síria, que também é um país que está em guerra. Se você ligar a televisão hoje, meu aluno, hoje à noite, né, ou ligar ver até mesmo na internet, vai ver que está tendo uma guerra na Síria, guerra também por questões políticas e religiosas. Você está vendo ali a Jordânia, a Arábia Saudita e o Irã, que são países complicados que fazem fronteira com o Iraque, em especial o Irã. O Irã que já teve um período longo de guerra com o Iraque na década de 1980. O professor de vocês nasceu em 1987. O professor de vocês nasceu na década de 80. E quando o professor de vocês nasceu, o Irã e o Iraque estavam em guerra. Guerra mesmo, tá? Bomba, tanque, essas coisas todas. Então, o Iraque, uma região de conflito, uma região que tinha tudo para ser uma das regiões mais ricas do planeta, foi o berço de várias civilizações, de várias cidades da humanidade, e nós vamos falar dele porque as primeiras cidades vão surgir ali. Professor, que coisa, né? Né? As primeiras cidades surgiram ali e hoje é um país devastado, meu aluno. Bem aí o Iraque de mais perto, né? O Iraque... Vamos perceber, gente, que o Iraque é cortado por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que está ali de vermelho, Tigre e Eufrates. Esses rios são de suma importância para entender a história das primeiras cidades formadas na humanidade. As primeiras cidades formadas na humanidade foram formadas a partir de rios, não só no Iraque, como nós vamos ver também lá no Egito, quando a gente chegar na parte de Egito. As primeiras cidades, o primeiro deslocamento populacional vai se guiar a partir dos rios. Por que os rios, professor? Porque o rio, dele vem a água potável, dele também vem água para as plantações, a agricultura. Então, rio Tigres e rio Eufrates, quando as primeiras cidades foram formadas, o Iraque não era conhecido como Iraque, era conhecido, como nós vamos ver daqui a pouco, por Mesopotâmia, ou terra entre rios, rio Tigre e rio Eufrates. E eles, assim como outros rios que nós vamos ver ao longo do sexto ano, foram de suma importância para a formação das primeiras cidades ao longo da história da humanidade. Tigre e Eufrates, gravem esse nome. Aí é uma imagem do rio Eufrates, o rio que banha o Iraque, um dos rios mais importantes, rio importantíssimo para a navegação, para a agricultura, para a pesca, mas que infelizmente está sendo devastado ao longo de vários anos de conflito no Iraque. Não só esse que começou em 2003, como outros, a exemplo da guerra do Irã-Iraque de 1980. Rio Tigre e rio Eufrates devastado pelas guerras que o Iraque vem sofrendo. Guerras essas políticas, guerras por recursos naturais e guerras principalmente religiosas. Rio Eufrates muito bonito na imagem, né? Mas em algumas regiões ele já está bem devastado. E aí, meu aluno, minha aluna, você está vendo parte da religião do Iraque. Ao centro da imagem de branco, sem coberta na cabeça, você está vendo o Papa Francisco. Papa Francisco, que é a autoridade máxima da Igreja Católica, ele visitou o Iraque esse ano, visitou lá, mas lá não tem predominância de católico, professor, porque ele visitou como forma de cordialidade entre religiões. Ele visitou porque ele entende que existem religiões diferentes do catolicismo, mas não é porque você é diferente, você tem uma religião diferente da minha, que nós vamos brigar. Nós devemos nos unir, até porque o princípio é o mesmo, né? O princípio da caridade, o princípio da paz universal. O Papa Francisco foi visitar o Iraque e lá ele encontrou uma religião chamada muçulmano, islamismo. O Iraque tem como religião predominante o islamismo. Claro que lá tem outras religiões, mas com um número menor de adeptos. No Iraque, a predominância são de muçulmano, islamismo. Mas o islamismo não é uma religião que tem somente uma vertente, existem várias vertentes do islamismo. E são essas divisões dentro do islamismo que causam confusões no Iraque.
essas confusões religiosas. Um briga com o outro e essa briga são de guerras. E o Papa Francisco, esse ano, no começo do ano de 2001, visitou o Iraque e teve contato com as maiores autoridades do islamismo no Iraque, tá? E a vestimenta que vocês estão vendo ali são as vestimentas típicas da religião islamismo no Iraque, é assim que eles se vestem, tá? Essa é a vestimenta dos homens e também das mulheres lá no Iraque. Quando a gente vai falar de religião, na aula de religião sobre islamismo, nós vamos ver como é a diferença lá também de gênero, homem e mulher, tá? E por isso você está vendo aí basicamente na imagem somente homens, porque a predominância no islamismo, a predominância de direito é mais para os homens, mas as mulheres lá não ficam caladas, tá? Elas também têm o seu direito, mas a predominância lá são para os homens. Então, religião característica do Iraque, islamismo, muçulmanos. Vamos lá. Como eu comentei para vocês, de 2003 o Iraque está em guerra. E aí é parte do bombardeio que diariamente o Iraque sofre. Algumas cidades do Iraque sofrem diariamente bombardeios. Quem bombardeia o Iraque? Exércitos de outras religiões, exército do Irã, exército dos Estados Unidos, o próprio exército do Iraque. As cidades do Iraque são bombardeadas desde 2003. Quem mais sofre com isso? Gente... Infelizmente, quem mais sofre com isso são as crianças. Aí são crianças do Iraque, tá? São crianças do Iraque, são as que mais sofrem com os bombardeios, são as que mais sofrem com as guerras. Por quê, professor? Porque elas perdem pais, perdem mães, perdem avós, elas perdem uma família inteira. Elas ficam à mercê de uma guerra que elas não têm culpa dessas guerras. E as crianças do Iraque vivem muito de doações, de caridade praticada não só por adeptos do islamismo, como também por adeptos de outras religiões que vão até o Iraque socorrer as crianças. As crianças do Iraque são as que mais sofrem com as guerras, não tem como se defender. E muitas das vezes as crianças do Iraque acabam entrando na guerra por força, por ódio, por raiva, porque o seu pai e sua mãe morreram e elas acabam entrando nessa guerra e infelizmente elas acabam entrando em um mundo que não pertence a elas, que é o mundo de uma guerra que muitas das vezes não tem nada a ver com ela, já que essa guerra é de 2003 e elas nasceram em 2010 ou 2009, por aí. Então, falta de tudo para as crianças do Iraque, falta o básico, o essencial para elas, e quem ajuda elas normalmente são instituições de caridade. Por isso que eu digo, você, meu aluno, minha aluna, que tem teu pai, tem tua mãe, dê um abraço muito forte nele, fale que ama muito ele, teu avô e tua avó, fale que ama muito ele também. Porque as crianças do Iraque, muitas delas não têm família, não tem a base que é a família, porque a família foi devastada pela guerra. Vamos lá. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Como eu comentei para vocês, entre rios da Mesopotâmia são aqueles rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia fica numa região de deserto. O Iraque, meu aluno, minha aluna, fica numa região de deserto, mas lá é uma região também de montanhas. E por ali vai surgindo o rio Tigre e o rio Eufrates. Por ter sido uma região de passagem, a Mesopotâmia foi ocupada por vários povos de diferentes origens, todos com o objetivo de explorar os solos férteis da região. Então, como eu comentei para vocês, como a Mesopotâmia tem 2 rios, no caso hoje é o Iraque, esses rios eles acabam sendo fontes não só para a agricultura, como também para a pesca, como também para a navegação. Devido a essa facilidade, a Mesopotâmia foi ocupada por vários povos e lá teve muita guerra, tá? Mas não, nada se comparado à guerra de hoje. Até porque na época não tinha guerra de bomba, guerra de tanque, essas coisas todas. Então, a Mesopotâmia foi ocupada por diferentes povos, todos com o objetivo de explorar os solos férteis da região e também a navegação que os rios proporcionaram à região. E aí, você está vendo o rio Tigres. Já viu o rio Eufrates, agora está vendo o rio Tigres no Iraque. O rio também já muito devastado pelas guerras, muito devastado pelos vários conflitos que o Iraque vem passando desde 1980, mas que, felizmente,
ainda é abundante em grande parte do Iraque. Serve para a agricultura, serve para a navegação, serve para o turismo também, né? Apesar do Iraque estar em guerra, lá tem turismo e tudo isso mais. Tais rios saciavam a sede das pessoas, mas também serviam de meio de transporte, como eu comentei para vocês. Além disso, o mais importante, as águas dos rios serviam para irrigar as plantações. Em suas vazantes, as margens eram utilizadas para o plantio, pois quando havia a baixa das águas do rio, o solo que ficava lá era fértil. Você sabe muito bem como acontece em Rosário, né? Quando há a vazante do rio, o solo que está ali está bem fértil. Pode plantar várias coisas que ali dá. Quando os rios subiam de volume, os povos da Antiguidade Oriental construíram diques e represas para que a água não faltasse durante os períodos da seca. Então, vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Aí é uma imagem de uma cidade da Mesopotâmia, uma das inúmeras cidades, até porque foi ocupada por vários povos. Quando tinha a cheia do rio, as populações que ocuparam a Mesopotâmia construíram vários sistemas de diques e irrigação, e esse sistema abasteciam a cidade como um todo. Cavavam, e quando havia a cheia do rio, o rio transbordava de forma segura para toda a cidade, para que proporcionasse água saudável, água potável e também para a agricultura. É assim que funcionava lá. Professor, como é que funciona hoje então? Hoje você tem o sistema da Caema, né, que tem a tubulação da Caema. Essa tubulação ela vai dar água para a Rosário inteira. Ou então tem uma bomba que fica perto do rio e essa bomba dá água para toda a cidade. Mas normalmente tem o sistema de tubulação da Caema. E a água entra nos tubos e a água do rio, ela vai servir para a cidade toda, como acontece em São Luís. Mas como na época eles não tinham esse conhecimento de tubos, né, que passasse água, eles criavam canais, e esses canais eles serviam para a agricultura, para a pesca, para saciar a sede deles, e perto desses canais eles construíram poços que eram de inúmeras utilidades para eles. Então, os primeiros povos, entre os inúmeros povos que habitaram a região, destacam-se os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Os caldeus ou neobabilônicos tiveram uma importância muito grande nos primeiros séculos da formação do cristianismo. Vamos agora ver um assunto aqui, né, gente? Professor, né, eu vi muito assim mesmo na Bíblia, né, falar assim de um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, gente, foi um dos reis da Babilônia, em especial era um rei caldeu, de um povo, o povo dele é chamado caldeu. Ele viveu de 627 AC, antes de Cristo, a 562 AC. O Nabucodonosor, ele vai aparecer muito nos livros de Jeremias, Ezequiel e principalmente Daniel. O Nabucodonosor, ele é um rei da Babilônia, né? Um rei neobabilônico. E você vai ter muito contato com a Mesopotâmia na Bíblia, como você está vendo aqui. Porque na Bíblia faz muitos comentários sobre o rei Nabucodonosor, que é o rei neobabilônico que governou que foi um dos governantes dos caldeus, e ele foi um dos reis mais importantes desse período. Por quê? Nós vamos ver na parte dos neos-babilônicos, Nabucodonosor vai ser importante pela construção ele vai ser muito importante na parte da construção, arquitetura das cidades babilônicas. E o Nabucodonosor, como você está vendo aí na imagem, ele aí ao centro, ele vai aparecer muito numa novela da Record chamada O Rico e Lázaro. Essa imagem da novela da Record, O Rico e Lázaro, que foi em 2017, ao ar. A novela retrata parte do reinado do Nabucodonosor. Nabucodonosor que vai ser um rei que vai dominar os povos, os judeus, que mais tarde vão dar origem à região onde Jesus vai nascer, que é a região ali de Israel. Então, do judaísmo vai nascer o cristianismo, que é o que tem na Bíblia hoje. O Antigo Testamento é basicamente um livro para os judeus. E o Novo Testamento é basicamente um livro para os cristãos. Mas os cristãos dependem muito dos judeus para a construção da sua história. Tanto é que o Nabucodonosor vai dominar a região onde Jesus vai nascer. E o Nabucodonosor vai ser um rei que ora vai tender a agradar os judeus, os cristãos, ora vai tender à destruição. E aí o Nabucodonosor, que nós vamos falar com mais calma com ele quando a gente começar a falar dos neobabilônicos.
Mas fique você sabendo que a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia aparecem na Bíblia, em especial o neobabilônico, em especial o rei Nabucodonosor, que esteve uma novela da Record, o Rick e Lázaro. Se você quiser ver a novela, eu já vi a novela, o professor já vi, tá aí o Rick e Lázaro. E nós vamos ficando por aqui com a imagem do Nabucodonosor, que nós vamos ter mais contato com ele ao longo das outras aulas. Antes de terminar nossa aula, né, vamos dar um abraço para o Emerson Juan, do 6º ano B. Emerson, um abraço do professor Marcos para você e toda a sua família. A gente vai parando por aqui e a gente se encontra nas próximas aulas, continuando o assunto Mesopotâmia. Meu aluno, minha aluna, a gente fica por aqui. Um abraço do professor Marcos e até a próxima. Tchau!